Livro de João, capítulo 12. Jesus ungido por Maria em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entrando, disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Palavras do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, aqui Maria praticamente fez um ato profético em relação ao perfume. Ela deu o melhor perfume naquela época. Esse nardo valia 300 denários, valia muito naquela época, era muito rico um nardo desse de perfume. E ela, reconhecendo Jesus como seu Salvador, reconhecendo como Ele seu bem precioso, deu aquilo que ela tinha de melhor para Jesus, jogando esse nardo, esse perfume maravilhoso aos pés do Senhor Jesus. Porque ela sabia que Jesus era precioso para ela. Então, amados irmãos, aqui nessa passagem, Deus está mostrando o que é precioso para você hoje. O que te faz, o que é precioso, o que está no teu coração. É a presença do Senhor, o teu precioso? É as coisas desse mundo que é a tua preciosidade? Se Deus hoje te pedisse algo para Ele na tua vida, o que você teria de melhor para oferecer? Aqui, Jesus também mostra que Judas Iscariotes, ele sabia que Judas era ladrão, mas mesmo assim convivia com Jesus. Em tudo onde Jesus estava, Judas estava. Judas participava dos seus ensinamentos. Jesus ensinou da mesma forma, todos os 11 discípulos ensinou a Judas também. Mas Judas era o traidor. Então ali mostra que ele mesmo pegava, ele era ladrão, porque ele pegava o que estava dentro do alforje ali, o que o povo lançava de moeda, de dinheiro para as coisas, para eles mesmos, para os cuidados dos discípulos de Jesus, para a obra que eles tinham que fazer, eles tinham que ter mantimento para a caminhada, né? Então ele pegava esse dinheiro para usar na necessidade deles, mas não com a comunidade, não com as coisas que agradavam a Jesus, né? O que era para ser para a obra, né? Então Jesus sabia que Judas era o traidor. E Judas falou: por que não vendeste, né? Esse nardo para os pobres? Mas ali mostrava que ele não estava preocupado com os pobres, mas que ela jogou esse perfume aos pés de Jesus como se fosse um nada, entendeu? Algo supérfluo, que ela não precisava ter feito aquilo, que ela estava fazendo uma coisa tão, aos olhos dele assim, era uma coisa absurda, porque o interesse dele era outro, ele não via Jesus como preciosidade para ele. Então, o que interessava para ele era o dinheiro, a ambição, né?
dos bens, da vontade da carne dele, os desejos dele. Então, aqui mostra que nós temos que ter cuidado dos desejos do nosso coração, que nós temos que vigiar, porque o inimigo está sempre à nossa volta, tentando colocar as coisas imundas dele no nosso coração. E Judas, praticamente, o inimigo se apossou dele, o inimigo estava se apossando dele. Então, praticamente, Judas não quis servir a Deus de todo o coração. Ele estava preocupado com o dinheiro, com a ambição dele, com as vontades dele. Mas aqui mostra que Maria fez o maior ato, que até hoje se encontra na palavra, o ato dela de amor, de gratidão a Jesus, mostrando que Jesus era a preciosidade para ela. Porque é ensinamento para nós, irmãos, que Jesus uma hora ou outra vai voltar para nós. E o que você tem feito para Jesus? Qual a sua prioridade? Você tem tirado um tempo para o Senhor? Você tem buscado nas madrugadas? Você tem se ajoelhado na sua casa, agradecendo em sua mesa pelo alimento material e espiritual que Ele tem lhe dado? Você tem sido grato a tudo que Ele tem feito pela sua vida? Aqui Jesus fala que Jesus sabia de tudo que estava acontecendo ali, a ação de Judas, a atitude de Maria para com ele. Mas ele falou assim que os pobres vocês sempre vão ter eles, porque vai estar à sua volta. Mas Jesus já sabia que ele ia ser morto, porque essa era a missão do Filho de Deus, que ele teria que ser morto para que eu hoje e você tivéssemos a vida em abundância, que quando nós buscássemos aos pés do Senhor, nós tivéssemos vida, transformação, nós tivéssemos a salvação, principalmente a nossa salvação eterna. Jesus sabia que o inimigo queria aquela cruz era para nós, irmãos. Aquela cruz, o inimigo queria pôr na cruz. Tudo isso que Jesus passou era para nós termos passado. Mas o infinito e imenso amor de Jesus foi tão grande que ele foi um sacrifício vivo. Ele foi entregue pelo Pai, o Filho dele, por amor de nós. Já ouvi dizer, uma vez falaram para mim, nossa, se Deus fosse tão bom, não entregaria o Filho dele por nós, não teria sacrificado o próprio Filho. Mas, irmãos, eu te digo que o amor de Deus é imenso, que Ele entregou Jesus Cristo, mas Jesus mora ao lado do Pai. Jesus Cristo é o braço direito de Deus e está lá no céu esperando por cada um de nós. Aqueles que se converterem em espírito e em verdade, aqueles que deixarem as vontades da sua carne, os desejos desse mundo, o pecado que nos suja as nossas vestes. Por isso que Jesus quando subiu ao céu, as vestes dele eram resplandecentes, porque ele era puro, ele morreu puro, ele morreu limpo, ele carregou nossa imundícia naquela cruz, irmãos. Hoje, tudo que você pedir ao Pai, se você levar as suas orações ao Pai, o Pai nos atende, Ele nos dá vitória, Ele dá vitória na sua enfermidade. Irmãos, quantas coisas estamos passando, nós não conseguimos mais confiar no homem. Jesus está mostrando que às vezes você vai no médico, o médico já não tem mais solução para o teu caso, não tem mais solução para a tua enfermidade, mas Ele nos mostra que Ele é a vida em abundância. Quando você pede ao Pai, Ele vem com a solução para a tua vida, Ele vem com a cura, com o milagre, com a restauração na sua família, na vida dos seus filhos estão drogados. Você clamar ao Senhor de todo o teu coração, Deus liberta os seus filhos dos vícios, das prostituições, do mundo da marginalidade, do crime. Ele liberta, Ele transforma, Ele faz tudo novo, mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos descer as águas, nós precisamos nascer de novo. Esse nascer de novo é morrer para as coisas desse mundo,
Cristo é morrer para as coisas carnais, morrer para o pecado e nascer de novo na purificação, na restauração que Deus tem para a sua vida, que Jesus veio para ensinar que Ele é o pão da vida, Ele é o nosso alimento, Ele é que nos fortalece, Ele é que nos dá força no meio das dificuldades, das batalhas, no meio dos levantes do maligno, do inimigo, tentando nos matar todos os dias, matar a nossa fé, tentando matar a nossa esperança de ter vidas melhores, dias melhores, e Deus quer nos dar tudo isso. Deus nos quer dar o melhor dessa terra, Deus quer dar vida, Deus quer dar paz, quer dar alegria, quer dar união para a sua casa, para a sua família. Então, amados irmãos, essa é a palavra para nós nessa noite, nesse dia abençoado. Então, tenha o Senhor como o mais precioso, como Maria fez em Betânia, ungiu ao Senhor com seu melhor perfume, era o melhor que ela tinha na sua casa, era o perfume, e ela jogou aos pés, ela derramou esse nardo perfumado aos pés do Senhor, e o Senhor se alegrou com essa atitude, que até hoje não morre essa memória que Maria fez ao Senhor Jesus, mostrando o amor, a gratidão que ela tinha ao Jesus, ao seu mestre, ao seu Salvador. E assim nós temos que ser aos pés do Senhor. Amados irmãos, eu estou falando, mas eu tenho as minhas limitações, eu tenho minhas fraquezas, e todos os dias eu tenho que me colocar aos pés do Senhor, para que Ele venha matar os desejos que não agradam ao Senhor, porque o dia que Ele voltar, irmão, não terá desculpa. Ele vai levar a sua igreja. A igreja é aquela que está preparada, aquela que está cheia da unção, com óleo, com o bálsamo do Espírito Santo, aquele vaso que está cheio da presença do Senhor, aquele que está todos os dias se santificando, jejuando, buscando em oração, buscando em espírito e em verdade a presença do Senhor na sua vida. Essas são, irmãos, as palavras do Senhor essa noite. Tenha essa fé, tenha essa gratidão no Senhor, no Mestre. Ele está no meio de nós, Ele nos vigia dia e noite, cada minuto e segundo Ele está nos vigiando, e Ele nos manda sempre um anjo. Sempre tem um anjo nos cuidando e nos guardando. Onde quer que a planta dos nossos pés forem colocados, tem um anjo nos protegendo. Quantas vezes Ele já nos livrou dos acidentes, nos livrou muitas vezes de cair na cilada do maligno, quantas vezes nos impediu de estarmos em lugares que não era para nós estarmos, porque Ele sabia que tinha uma armadilha preparada para você. Então, amados irmãos, aqueles que clamam, mesmo você não estando na presença, muitas vezes, sempre tem alguém que está orando por você. Dá graças a Deus de Deus levantar pessoas para estar orando pela sua vida. Às vezes você nem conhece vidas, mas tem pessoas orando, pessoas intercedendo na calada da madrugada, onde muitas vezes você está nas festas que desagradam ao Senhor, mas tem gente orando, tem gente clamando pela sua vida, e mesmo assim Deus tem misericórdia e te livra. Então desça aos pés do Senhor, muda a ação da tua vida, muda as tuas atitudes, muda lugares onde não é para você estar e você está lá. Tira toda a imundícia da tua vida, tira as bebedices, tira toda a fornicação, todas as coisas da carne, tudo aquilo que enoja o Senhor, tudo aquilo que é pecado, que venha ser tirado da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba fortalecimento, receba a graça, receba a presença do Senhor, que o Senhor venha se mostrar a você, que Ele venha resplandecer a luz do Senhor na sua vida. Ainda há tempo de buscar o Senhor. Então busque, não perca tempo de buscar esse grande Deus. Não perca tempo de descer aos pés do Senhor, ao leiro. Ele é o nosso leiro, Ele que transforma todos os dias, Ele que nos limpa e nos enche da presença dEle. Então, amados irmãos, essa é a palavra para nós nesse dia. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glorificado seja o Senhor.